Oi, gente, tudo bom? Então, eu decidi gravar essa aula aqui para vocês, né? Porque a gente não teve tempo de concluir o conteúdo na semana passada. E seria bom que a gente reservasse o espaço, né? O tempo da aula que vem para trabalhar coordenação e também aposto vocativo que ficou faltando daqui dos termos da oração. Então, relembrando, a gente já viu os termos essenciais, que são sujeito e predicado. A gente também já viu os termos integrantes da oração, objeto direto, objeto indireto. Se vocês não lembram, dá para dar uma olhada nas aulas passadas, os slides estão todos aqui no Classroom. E também podem tirar dúvidas, né, gente? Então, a gente está sempre disponível para tirar as dúvidas de vocês. Na aula passada, da última quinta-feira, a gente trabalhou agente da passiva, complemento nominal e viu brevemente adjunta nominal. Hoje eu vou falar com vocês um pouquinho mais especificamente sobre adjunta nominal, que a gente não trabalhou de forma tão aprofundada, e também adjunto adverbial, tá certo? Aposto e vocativo a gente vai deixar para a próxima aula. A gente falou um pouquinho sobre agente da passiva, relembrando brevemente aqui para vocês. Ele é o termo que indica quem ou que executa a ação de um verbo na voz passiva. A gente tem a voz passiva quando acontece o quê? Quando a gente tem, por exemplo, um sujeito paciente, que é um sujeito que recebe a ação verbal, e não aquele que pratica. Como, por exemplo, o bolo foi comprado por Luan. Que é que foi comprado? O bolo. Então, o bolo é o sujeito paciente da nossa oração. E ele pratica ou recebe a ação verbal? Ele recebe, né? Ele foi comprado. Não foi o bolo que comprou, foi o bolo que foi comprado. Então, o bolo vai ser o sujeito paciente da nossa oração. E quem foi que realizou a ação de comprar o bolo? Luan. Por isso, na oração, o bolo foi comprado por Luan, Luan vai ser o agente da passiva. Da mesma forma, nas outras orações, os candidatos serão entrevistados pela diretora. Qual é o verbo? Serão. Quem é que serão? Os candidatos. Os candidatos são o sujeito da nossa oração. Mas ele é um agente ou é um sujeito paciente? Vamos lá? Ele está exercendo, ele está praticando a ação do verbo ou ele está recebendo? Ele está recebendo, né, gente? Eles serão entrevistados. Quem vai entrevistar? Quem é que pratica essa ação de entrevistar? A diretora. Então, a diretora, né, diretora nesse caso, vai ser o agente da passiva. A gente viu também complemento nominal. A gente viu que complemento nominal é o termo que acompanha nomes, principalmente substantivos abstratos, adjetivos e advérbios. Por que são substantivos abstratos? Diferentemente dos substantivos concretos, os substantivos abstratos são aqueles que não dependem de outro ser para existir. Então, sentimentos, emoções e outras coisas que vão depender de outros seres para existir vão ser substantivos abstratos. A gente costuma dizer também que os substantivos abstratos a gente não pode ver, não pode tocar, mas essa definição ela é muito incerta. Porque, por exemplo, a gente pode falar de Deus, de seres sobrenaturais como fadas, unicórnio. Esses são substantivos concretos também, tá, gente? Não são substantivos abstratos. Então, a gente tem que tomar cuidado com relação a isso. Porque, por exemplo, quando eu falo de Deus, quando eu falo de fada, quando eu falo de príncipe encantado, por exemplo, são coisas que, teoricamente, a gente não pode tocar, mas eles são substantivos concretos, eles não dependem de outro ser para existir. Não é como se fosse um sentimento, por exemplo, tá? Então, tomar cuidado na hora de diferenciar substantivo concreto e substantivo abstrato nesse sentido. Adjetivos e advérbios também podem exercer a função, ou podem ser acompanhados por complementos nominais. O complemento nominal ele é sempre acompanhado por preposição. E a gente tem que tomar cuidado também para não confundir os complementos nominais com os adjuntos. E nem com os complementos verbais, que são objeto direto e objeto indireto. Mas vamos relembrar com calma. Aqui a gente tem, por exemplo, o período de férias está agitado. O período de férias está agitado. O que é que está agitado? O período. O período vai ser
o sujeito da nossa oração. E o que é de férias? Bom, de férias é um termo preposicionado que faz referência a período, que nada mais é do que um substantivo abstrato. E esse substantivo, esse termo, né, de férias, ele é preposicionado, ele está ligado ao substantivo período, então ele é um complemento nominal. Da mesma forma que somos alérgicos a camarão. Cadê o verbo? Somos. Quem é que somos? Nós, né? O sujeito oculto nós. Somos o quê? Alérgicos a camarão. O a camarão é um termo preposicionado que está fazendo referência ao adjetivo alérgicos. Então, ele também é um complemento nominal. Tá? Isso aqui a gente também viu aula passada. Estou só falando aqui para relembrar. Vamos agora ao adjunto adnominal. A gente viu brevemente ele na aula passada, mas eu também vou dar uma relembrada e também aprofundar um pouco aqui com vocês esse termo acessório da oração. O adjunto adnominal é um termo acessório da oração que possui a função de caracterizar, especificar ou quantificar um substantivo, podendo ser artigo, adjetivo, locução adjetiva, numeral ou pronome. Aí eu dei o exemplo dessa frase aqui para vocês. A paciente professora explicou os dois conteúdos calmamente. Vamos ao verbo. Explicou. Quem é que explicou? A paciente professora, que vai ser o nosso sujeito. Agora me diz uma coisa. Nesse sujeito, a gente tem um nome, não tem? Um substantivo, que é professora. Todos os termos que têm como característica caracterizar, especificar ou quantificar professoras, que é um substantivo, vai ser um adjunto adnominal. Então, nesse caso, a é um artigo que determina, né, a professora, que especifica a professora. Paciente também é um adjetivo, nesse caso, né, que também acompanha, completa o sentido de... Completa o sentido não, perdão, quem completa o sentido é o complemento nominal. Que também acompanha e faz referência ao termo professora. Essas duas palavras, elas são adjuntos adnominais de professora, porque fazem referência à professora, que é um substantivo. Quando eu venho para o nosso objeto, né? Explicou o quê? Os dois conteúdos. Calmamente. Conteúdos vai ser o nosso substantivo. Esse substantivo, ele é acompanhado de algumas palavrinhas. Os, que é um artigo definido, né? Que acompanha, que faz referência a conteúdos. E dois, que é um numeral, que faz referência também a conteúdos. E calmamente, Mari. Esse calmamente aqui, ele não está se relacionando nem a professora, nem a conteúdos. Esse calmamente se relaciona com explicou. É o modo como a professora explicou. Então, isso aqui vai estar fazendo referência ao verbo explicar. E ele vai ser, na verdade, um adjunto adverbial de modo, né, gente? Que a gente vai ver os adjuntos adverbiais já já. Mas o que é que eu preciso saber nesse momento? Que os adjuntos adnominais são termos que podem ser artigos, adjetivos, locuções adjetivas, numerais ou pronomes, e eles vão acompanhar, eles vão caracterizar, especificar ou quantificar um substantivo, tá certo? Nesse caso, quais são os substantivos? Professora e conteúdos. Quais são os adjuntos adnominais que acompanham, que caracterizam, especificam ou quantificam esses substantivos? A, que é um artigo que faz referência à professora. Paciente, que é um adjetivo que faz referência à professora. Segundo substantivo, conteúdos. A gente tem aqui o artigo os, que faz referência a conteúdos, e dois, que é um numeral, um adjunto adnominal, que faz referência a conteúdos. Olha, aqui tem tudo especificado aqui para vocês. Professora é o nosso substantivo, né, o substantivo do nosso sujeito, tendo como adjuntos adnominais o artigo a e o adjetivo paciente. E no predicado nós temos explicou os dois conteúdos. Conteúdos é o nosso substantivo, acompanhado pelos adjuntos adnominais os e dois. Tá?
Como eu falei para vocês, calmamente é um adjunto adverbial. A sua função sintática é de adjunto adverbial, a sua classe gramatical é advérbio, e ele não faz referência ao nome, e sim ao verbo. É o modo como a professora explicou. Vamos ver essa frase aqui, essa oração, né? O estudante determinado aceitou o desafio. Aí a gente tem o sujeito, que é o estudante determinado, e aceitou o desafio, que é o nosso predicado. A gente já viu a diferença entre sujeito e predicado, né, gente? O sujeito é sobre quem se fala na oração, né? Sobre o que ou sobre quem se fala na oração. E o predicado é o restante, o verbo e os complementos. Então, sujeito, o estudante determinado. No nosso sujeito, nós temos um substantivo, que é estudante, e quais são os adjuntos adnominais desse sujeito, desse substantivo, perdão. Quais são os adjuntos adnominais desse substantivo? O, que é um adjunto adnominal, né? A função, a classe gramatical dele é artigo. O estudante, então, o é um adjunto adnominal, e determinado é um adjetivo que está fazendo referência, né, que está especificando, digamos assim, o estudante, está caracterizando o estudante. Então, o e determinado são adjuntos adnominais que acompanham o substantivo estudante. Já no predicado, aceitou o desafio, a gente tem mais um substantivo, que é desafio, e ele é acompanhado pelo artigo o, que nesse caso se torna um adjunto adnominal, tá certo? Um artigo fazendo referência a um substantivo, um adjunto adnominal. Agora prestem atenção nisso aqui, gente. O estudante, não pode haver nada entre o adjunto adnominal e o nome, a menos que seja outro adjunto adnominal. Então, aqui nessa primeira frase, a gente tem, o estudante. Estudante é o nosso nome. E perceba que entre ele e os seus adjuntos adnominais não existe nada, não existe nenhuma pontuação, por exemplo. Da mesma forma em o desafio. A gente vê que o O está juntinho do desafio. Se tivesse alguma pontuação, não poderia ser adjunto adnominal, porque o adjunto adnominal sempre está perto dos seus nomes, a menos que haja outro adjunto adnominal entre eles. No caso de o estudante aceitou determinado o desafio, além de ter um verbo entre o nome estudante e o adjetivo determinado, a gente também tem vírgulas, né? Perceba que a palavra determinado está isolada por vírgulas. E nesse caso, né, dentro desse contexto dessa frase e dessa estrutura, a gente tem um aposto, na verdade, um aposto explicativo. A gente vai ver aposto, vai falar sobre aposto e sobre vocativo na nossa aula presencial da quinta-feira, mas é importante que vocês saibam que nesse caso a gente não tem um adjunto adnominal. A forma como essa frase foi estruturada, né, a forma como essa oração foi estruturada, dá pra gente um aposto explicativo e não um adjunto adnominal. Como eu coloquei aqui para vocês, a vírgula separando o adjetivo, portanto, ele não pode ser um adjunto adnominal. Agora, uma coisa que vocês têm que tomar bastante cuidado. É muito comum confundir adjunto adnominal com complemento nominal. E existem algumas diquinhas, alguns bizus para a gente não confundir. Aí vamos ver o que a gente pode, quais são, né, as estratégias que a gente pode usar para diferenciar um do outro, na hora de escrever ou na hora de classificar. Adjunto adnominal versus complemento nominal. Quando um termo se referir a um substantivo abstrato, como saber se ele é complemento nominal ou adjunto adnominal? Porque a gente viu, né, gente? Tanto os complementos nominais quanto os adjuntos adnominais, eles se referem a substantivos. O complemento nominal, ele se refere apenas a substantivos abstratos, né? Normalmente. E o adjunto adnominal, ele se refere a substantivos de uma maneira geral, podendo ser concreto ou abstrato. Tá, Mari. Então, quando é com referência a um substantivo abstrato, como é que eu vou saber diferenciar um do outro? A gente tem que observar bem a frase. Quando o termo em destaque, que a gente está na dúvida se é adjunto adnominal ou complemento nominal, quando esse termo praticar a ação, ele vai ser adjunto adnominal. Quando esse termo for paciente da ação, quando ele receber a ação,
ele vai ser um complemento nominal. Como assim, Mari? Olha, tem até uma diquinha, né, um macetezinho para você. Ação, os As de ação são associados à adjunta nominal. O C e o N de paciente é complemento nominal. Então, quando o termo praticar a ação vai ser uma adjunta nominal. Quando ele for paciente da ação, ou seja, quando ele receber a ação, ele vai ser complemento nominal. Ou simplesmente quando ele não praticar uma ação, ele vai ser complemento nominal. Além disso, a relação de sentimento que se Além disso, a relação de sentido que se estabelece entre o nome e o complemento nominal não é de posse. Então, se eu digo, por exemplo, todos riram do medo de Fernando. Eita, Mari, esse de Fernando, ele está fazendo referência a um substantivo abstrato que é medo. Como é que eu vou saber se ele é uma adjunta nominal ou um complemento nominal? Bom, todos riram do medo de Fernando. Esse medo, ele é de posse de Fernando, né? É um medo que Fernando tem, é o medo dele. Então, a gente já vê aí que tem ideia de posse. A relação de posse, por isso, de Fernando não pode ser complemento nominal, ele vai ser uma adjunta nominal. A mesma coisa vai acontecer com os setores do governo discordam da proposta. Nesse caso, os setores pertencem ao governo, né? São setores governamentais. Então, nesse caso, não pode ser um complemento nominal, vai ser um adjunto ad nominal. Todos riram do medo de Fernando, adjunta nominal. Os setores do governo, né? Os setores são do governo, esse do governo tem a ideia de posse, discordaram da proposta, também vai ser uma adjunta nominal. Gente, agora bora lá classificar os termos dessas frases como complemento nominal ou como adjunta nominal, esquecendo um pouco a regrinha, a dica da questão da posse. Vamos focar agora em como praticar a dica da ação. Quando o termo exerce a ação, ele é um adjunto nominal. Quando ele recebe a ação, quando ele é paciente da ação, ele é complemento nominal. Lembrando a de ação, CN de paciente da ação. Então, se eu digo, por exemplo, tenho medo de insetos, a gente tem novamente um termo preposicionado. Perdão. A gente tem novamente um termo preposicionado de insetos, fazendo referência a um substantivo abstrato que é medo. Então, se eu pego de insetos e eu pergunto, são os insetos que têm medo? Não, não são os insetos que têm medo. Então, eles vão ser pacientes dessa ação, então vão ser um complemento nominal. Se eu digo, por exemplo, todos riram do medo de Fernando, é Fernando que tem medo? É Fernando que tem medo, ele pratica a ação, então vai ser um adjunto ad nominal. Ouviram as críticas da população. É a população, novamente, termo preposicionado, né, da população, fazendo referência a críticas, que é o substantivo abstrato. Ouviram as críticas da população. É a população que realiza essas críticas? Sim. Se ela realiza a ação, vai ser adjunta nominal. Se eu digo, por exemplo, ouviram as críticas ao governo, novamente, termo preposicionado, fazendo referência a críticas. Foi o governo que realizou essas críticas? Não foi o governo que realizou essas críticas, né? As críticas foram feitas a ele é paciente, então vai ser um complemento nominal. Espero que tenha ficado clara a questão do complemento nominal. Agora vamos para a adjunta adverbial. O adjunto adverbial é o termo que se junta ao verbo para indicar a circunstância em que ocorre a causa verbal. Como assim? Se eu digo, por exemplo, navegue grátis na internet por um mês. Bom, o adjunto adverbial, a princípio, né, a gente vai ver que não é só ao verbo que ele se refere, mas de início vamos começar pelo verbo. Se o adjunto adverbial é um termo que se liga ao verbo para indicar uma circunstância em que ocorre a causa verbal, primeiro a gente tem que achar o verbo. Navegue grátis na internet por um mês. Qual que é o verbo? O verbo navegue, né? E o que que os outros termos vão ser? Todos os outros termos vão ser adjuntos adnominais, gente. Por quê? Vejam bem. Navegue grátis.
Grátis vai ser um adjunto adverbial de modo, porque é o modo como navega, como se navega. Na internet, um adjunto adverbial de lugar está fazendo referência à navegação, nesse caso, né, a navegue, indicando o lugar onde se vai navegar. Então, vai ser um adjunto adverbial de lugar. Por um mês é outro termo que se refere a navegue e indica a circunstância de tempo, que é o tempo em que vai ser realizada a ação de navegar. Então, navegue é o verbo, grátis vai ser um adjunto adverbial de modo, na internet um adjunto adverbial de lugar e por um mês um adjunto adverbial de tempo. Ele expôs os fatos tranquilamente. Onde é que está o verbo? Expôs. Quem é que expôs? Ele. Ele vai ser o nosso sujeito. Quem expôs, expôs algo. Ou melhor, quem expõe, expõe algo. O que foi exposto aí? Expôs o quê? Os fatos. Os fatos vai ser o nosso objeto direto. E tranquilamente. Ora, tranquilamente foi a forma como ele expôs. Então, esse tranquilamente, como faz referência ao verbo expor, indicando sua circunstância, nesse caso, circunstância de modo, né? O modo como ele expôs, vai ser um adjunto adverbial de modo. Se a gente for fazer uma análise morfológica, né, separar os termos por classes de palavras, a gente tem que ele é um pronome, né, pronome pessoal do caso reto, eu, tu, ele. Expôs é um verbo, os vai ser um artigo, fatos vai ser um substantivo e tranquilamente vai ser um advérbio. Essas são as classes de palavras a que cada um desses termos pertence. Essa é análise morfológica, tá? Vocês já viram morfológica, vocês já viram morfologia, né? Que é o estudo da forma. Agora a gente está vendo sintaxe, que tem a ver com organização. A forma como os termos estão organizados dentro de uma sentença. Então, na análise morfológica a gente tem essas classificações. Na análise sintática, os mesmos termos vão ter classificações diferentes. Como eu falei para vocês, na análise sintática, a primeira coisa que a gente vai procurar é o verbo. Expôs. Quem expôs, expôs. Quem expõe, expõe algo. Se quem expõe, expõe algo, expôs vai ser um verbo transitivo direto, pois ele está ligado ao seu complemento sem o uso de preposição. Se você está com dúvida com relação a esse conteúdo, gente, pode perguntar, pode mandar mensagem no WhatsApp e também ver as aulas que já foram disponibilizadas no Classroom para vocês, tá? Expôs é o nosso verbo transitivo direto. Quem é que expôs? Ele. Vai ser o nosso sujeito simples. Expôs o quê? Os fatos. Nosso objeto direto, porque está ligado ao verbo sem o uso de preposição. Tranquilamente vai ser o nosso adjunto adverbial. Por que adjunto adverbial? Porque se liga ao verbo expôs, indicando a circunstância em que a ação foi praticada. A circunstância de modo, né, gente? De modo tranquilo, tranquilamente. E além disso, a gente tem ele, o sujeito, expôs os fatos tranquilamente, é o nosso predicado, tá? Pronto. Mais uma informaçãozinha. Além de indicar a circunstância de um verbo, o adjunto adverbial também pode indicar circunstâncias de adjetivos ou até mesmo de outros advérbios. Como assim, Mari? Se eu digo, as aulas de sintaxe são muito boas. Ou, vocês foram bem demais na prova. Quando eu digo as aulas de sintaxe são muito boas, boas é um adjetivo. Muito, nesse caso, vai ser um adjunto adverbial de intensidade. Perceba que esse muito, ele é um adjunto adverbial que indica a circunstância de um adjetivo. Ele não indica a circunstância do verbo, tá? Então, os adjuntos adverbiais, eles também podem fazer referência a adjetivos ou advérbios. No caso da segunda oração, por exemplo, vocês foram bem demais na prova. Bem é um advérbio, né? E esse demais, ele é um adjunto adverbial de intensidade que faz referência ao advérbio bem, tá? Então, vocês foram bem demais na prova. Esse demais é um adjunto adverbial de intensidade que faz referência ao advérbio bem. Os adjuntos adverbiais, eles possuem diferentes classificações. Eles podem ser adjuntos adverbiais de tempo,
de modo, de finalidade, de intensidade, de causa, de companhia, de lugar, de circunstância, assunto, concessão, conformidade, instrumento, negação, afirmação, dúvida, matéria, meio ou argumento. Podem haver outras classificações, tá, gente? Dependendo da gramática que você usa, do teórico que você segue, eles podem considerar mais ou menos classificações de adjuntos adverbiais. Então, classifique os adjuntos adverbiais presentes em cada oração. Não vamos à praia hoje. Não vamos à praia hoje. A gente tem 2 adjuntos adverbiais aí. O primeiro adjunto adverbial é o não, que é um adjunto adverbial de negação. O segundo adjunto adverbial é hoje, que é um adjunto adverbial de tempo. Luana canta bem. Esse bem aí é um adjunto adverbial de modo. O modo como ela canta bem. Eu estudei muito para a prova. O muito, né, vai ser um adjunto adverbial de intensidade. Esforcei-me para tirar 1000 na redação. Esse para vai ser para tirar 1000 na redação, né, vai ser um adjunto adverbial de finalidade. Vou ao teatro com meu amigo. Esse com meu amigo vai ser um adjunto adverbial de companhia, tá certo? É isso, gente. Por hoje é só. Eu vou preparar uma aula para vocês, né, para a próxima quinta, de aposto e vocativo. Também vou tentar colocar alguma coisinha sobre coordenação, né? A gente precisa ver coordenação e subordinação, que é um assunto importante para o Enem. Por quê? Porque muitas vezes no Enem eles pedem para você indicar a relação sintático-semântica que existe entre uma oração e outra. Então, é muito importante que vocês tenham claro na mente de vocês qual é o significado de oração e qual é o sentido que cada oração exprime numa construção, tá certo? Então, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham conseguido aproveitar bem essa aula, tá, gente? É a primeira vez que eu faço uma aula gravada, então provavelmente não ficou 100%, mas a ideia é justamente ir me aprimorando, né? E a gente ir se ajudando. Se vocês tiverem alguma dica de como eu posso melhorar com relação a isso, elas serão muito bem-vindas, tá? Eu espero realmente que tenha sido algo proveitoso para vocês. E é isso. Até a próxima aula, tá?